Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi, rei de Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, humildemente nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, para te rogar graça e te pedir, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que possamos compreender a tua palavra e assim, Senhor, encontrarmos orientação da sua parte para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido, é no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja do Senhor e sua relação com Cristo é descrita de várias maneiras, em várias ilustrações, mas uma das ilustrações mais ricas utilizadas nas Escrituras é a relação entre o rei e seus súditos. Nós dizemos que Jesus é o nosso rei, nós proclamamos isso, mas nós vivemos numa democracia e é difícil saber como funciona essa relação, tanto de amor como de submissão a esse rei. E por conta disso, muitos dos aspectos que envolvem o reinado de Cristo sobre nós são esquecidos, são abandonados. E nós muitas vezes focamos no reinado como sendo alguém que dá ordens e que nós precisamos obedecer, quando na verdade o reinado de Cristo sobre nós é muito maior, muito mais complexo e tem muito mais nuances que a gente poderia imaginar. O texto que nós acabamos de ler mostra algumas dessas facetas que envolve o reinado de Cristo sobre nós. Pelo menos ele ilustra algumas dessas facetas. O texto de 2 Samuel capítulo 5 está envolto numa série de eventos e eventos bem traumáticos, desde o capítulo 1. O que aconteceu é que Davi foi perseguido por Saul por 10 anos. E por 10 anos Davi fugiu para tudo quanto é lugar, tomando decisões certas às vezes, tomando decisões erradas às vezes, mas em todas as situações o Senhor vai conduzindo, até quando ele erra, o Senhor vai conduzindo para que desse a ele a vitória final. O livro de 2 Samuel começa mostrando interferência de homens na tentativa de ajudar o plano de Deus. Mas o plano de Deus sempre foi dar a Davi o reino, ele mesmo entregando o reino a Davi e não terceiros. É por isso que o livro já começa nos contando de uma amalequita que mentiu a Davi, dizendo que tinha ajudado Saul a morrer e que trazia assim para Davi a coroa de Saul e que Davi então podia se tornar rei de Israel. Davi mata a amalequita justamente por causa da sua mentira e porque ele entendeu que essa não era a forma que Deus entregaria o reino nas mãos dele. Ele não aceitou a forma como foi conduzido e deixou muito claro que o que ele queria não era a morte de Saul, mas pelo contrário, era uma transição pacífica. Por isso mesmo, no capítulo 1, ele chora a morte de Saul, lamenta a morte de Saul. Um homem ganancioso chamado Abner se levanta, era general do exército de Saul, unge o filho de Saul, Isbosete, como rei, mas o que ele queria na verdade era manter o poder. 10 tribos ficaram com ele, a tribo de Judá se junta a Davi, e nesse processo Davi passa a reinar somente sobre a tribo de Judá na região de Hebrom, na cidade de Hebrom, enquanto todo Israel estava nas mãos de Abner e de Isbosete. Mas Abner foi assassinado cruelmente na cidade de Hebrom por um dos generais de Davi também, e logo em seguida, no capítulo número 4, nós vimos que, sem proteção, o próprio Isbosete foi também assassinado pelos seus próprios súditos, que também procuram Davi, tentando dizer que estavam ajudando Davi
a ganhar o reino. E da mesma forma como Davi matou o amalequita, que achou que ganharia alguma vantagem por ter matado Saul, esses homens também foram mortos por Davi, justamente porque não era assim que o reino deveria chegar na mão de Davi. Só que agora morreram todos. Morreu Saul, morreram todos os herdeiros ao trono. O único herdeiro que sobrou, nós vimos na semana passada, no capítulo 4, versículo 4, que é um rapaz chamado Mefibosete. Ele vai reaparecer mais tarde, mas por ser aleijado, ele não tem condições de assumir o reinado, então não tem mais ninguém. As 10 tribos que estavam debaixo do poder de Isbosete não tem mais para onde fugir, elas não têm mais um rei, elas estão como ovelhas sem pastor. A única saída delas é dar continuidade ao plano de Abner, porque Abner já tinha costurado uma aliança entre as tribos para que elas migrassem para a autoridade de Davi. E o que eles vão fazer agora é concretizar o plano de Abner sem o Abner, justamente para que a glória da união de Israel não esteja em homens, mas esteja em Deus. E o capítulo 4 vai iniciar todo esse processo de Davi tomando posse do reinado de Israel. Primeiramente, ele se tornando rei em todo Israel, dos versículos de 1 a 5. Em seguida, toda a estrutura do reino, a partir do versículo de número 6. Se você observar, você vai ter a cidade do rei, o reconhecimento do rei, a família do rei e a vitória do rei, a partir do versículo de número 6. Hoje nós vamos nos deter nessa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, que mostra como Israel enxergava agora esse rei que estava sendo ungido sobre eles, de como o texto se aproxima muito do que Cristo é para nós e como nós podemos nos alegrar, como nós podemos nos confortar na presença do nosso rei. O texto, meus irmãos, no versículo número 1, inicia dizendo que todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom. Isso aqui é interessante porque esse texto é repetido em dois outros momentos lá no livro de 1 Crônicas. Se você for para o livro de 1 Crônicas, capítulo número 11, você vai ter esse mesmo relato lá, dizendo que as tribos de Israel vieram ter com Davi. Diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és, outrora sendo Saul rei. É a mesma informação. Mas quando a gente pega dizendo que todas as tribos vieram, a gente pensa que é pouca gente. E geralmente, quando a gente olha para esse texto, a gente diz assim: vieram aí umas 200 pessoas no máximo, estourando. E não foi bem isso, não. Se você pegar o capítulo número 12, você vai ver quantas pessoas vieram se encontrar com Davi, a partir do versículo de número 23. Aí tem uma descrição de quantas pessoas haviam em Hebrom quando Davi foi declarado rei. Diz assim: este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferir o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. E ele começa a elencar tribo por tribo. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 homens armados. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100, e assim por diante. Era sempre muita gente. A única tribo que mandou pouca gente foi Benjamim, versículo 29. Diz que os filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. E explica porque veio pouca gente, só veio 3.000. O motivo eles, porque até então havia muitos ainda deles que eram pela casa de Saul. A tribo menorzinha que veio de gente foi a tribo de Benjamim. Então era muita gente. Eles passaram 3 dias em Hebrom comendo às custas de Davi. Então foi muita comida e era muita gente para esse evento aqui. De todos os cantos de Israel vieram pessoas para buscar Davi. E aí então eles falam com Davi. E essa fala deles com Davi ilustra muito o que eles esperavam de Davi, o que eles entendiam sobre Davi. Notem que até então eles eram súditos de Isbosete. Mas isso não significa que eles não sabiam o lugar onde eles estavam. Às vezes a gente pensa que eles estavam lá porque eles estavam enganados. Eles queriam simplesmente continuar a descendência de Isbosete, mas não, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, e o que eles estavam fazendo era uma rebeldia contra Davi.
Eles estavam sendo rebeldes contra a vontade do Senhor. E como é que a gente sabe que eles estavam sendo rebeldes? Pela forma como eles descrevem ao próprio Davi. Eles sabem quem é Davi, eles sabem o que Deus pensa sobre Davi, eles sabem que Davi já tinha sido ungido rei, mas eles eram rebeldes. Mas nesse momento em que eles vão se render a Davi, eles dizem coisas bonitas sobre Davi. Versículo de número 1, a primeira coisa que eles dizem aí é: somos do mesmo povo que tu és. Primeira coisa que ele vai dizer: nós somos do mesmo povo que tu és. A pergunta é: por que eles querem enfatizar isso? Qual é a necessidade deles dizerem que eles são do mesmo povo? Se você tem uma outra versão diferente da minha, que é atualizada, talvez se você tiver uma NVI aí, a expressão literalmente é: nós somos osso dos ossos e carne da carne. Nós somos da mesma carne, nós somos do mesmo osso. É a mesma expressão, pelo menos uma expressão parecida, com a usada por Adão lá em Gênesis, quando fala da mulher: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso aqui é importante porque em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, tinha uma ordenança do Senhor com relação a quem deveria ser rei em Israel. E uma das exigências que ele fosse rei de Israel era justamente que ele fosse filho de Israel. Deixa eu encontrar o texto aqui. Capítulo 17, eu estava no capítulo 16. Capítulo 17, versículo de número 15. Diz assim: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolheu. Esse é o primeiro pré-requisito. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então, a ordem do Senhor era: nenhum estrangeiro pode ser ungido rei em Israel. Tem que ser alguém que seja filho de Israel. Então, o que esses homens estão dizendo é: nós reconhecemos que você cumpre o pré-requisito estabelecido pelo próprio Deus, de que não pode ser um estrangeiro a reinar sobre nós. Então nós reconhecemos que você não é um estrangeiro, que você é o nosso irmão, que você faz parte da família de Israel, que você é da tribo de Judá e, consequentemente, você é alguém que deve ser reconhecido enquanto rei de Israel. Esse reconhecimento pode passar para nós muito desapercebido. Por que Deus teve a preocupação de dizer que não pode ser alguém de fora de Israel? E porque o povo precisa primeiramente reconhecer isso, para depois então reconhecer a autoridade de Davi. É porque, na verdade, eles estão apontando para um rei perfeito que haverá depois de Davi. O rei que é filho de Davi, que deveria se identificar completamente conosco, que deveria ser osso dos meus ossos e carne da minha carne. Cristo, meus irmãos, precisava ser osso dos meus ossos e carne da minha carne, para que, se identificando comigo, ele pudesse ser o meu rei. E ele, como o meu rei, ele é como eu, ele é homem como eu. Salmo de número 8 disse isso. Ele se fez homem em para que nós pudéssemos nos tornar súditos dele. A encarnação de Cristo foi o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 15, de forma que o nosso rei é tão humano quanto nós. Nós temos um rei que se compadece de nós, diz o autor aos Hebreus, justamente por ser tão humano quanto nós. Mas não só isso, olha o versículo 2. O texto diz assim: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. É interessante isso, porque ele reconhece que o rei deveria ser do próprio povo, carne da carne deles, mas eles também reconhecem que eles foram ingratos com Davi. Em que sentido ele diz? Davi, durante o período que Saul foi o nosso rei, era Davi que ganhava as guerras. É interessante porque Saul não ganhava guerra coisíssima nenhuma. Saul, na verdade, mal ia para a guerra. Ele só fez guerra contra Davi, mas contra os filisteus ele não conseguia ganhar que preste.
A primeira vitória de Saul contra os filisteus se deu justamente com Davi matando Golias. Então, a primeira grande vitória contra os filisteus já foi pela mão de Davi. E todas as outras vitórias adquiridas sempre foram pela mão de Davi. Então, Saul nunca conseguiu grandes vitórias, a não ser quando Davi estava à frente. E, inclusive, quando Davi saiu debaixo de Saul e começou a fugir de Saul, Davi continuou lutando e ainda defendendo Israel. E o que eles estão fazendo aqui é dizendo: o Senhor é alguém guerreiro, é um guerreiro em Israel, e como guerreiro de Israel, é o Senhor que dá a vitória a Israel. É o Senhor que concede a vitória a Israel. E o Senhor é aquele que faz entradas e saídas, ou seja, o Senhor é aquele que trava as nossas batalhas. Vejam, quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos que Cristo também é aquele que trava as nossas batalhas. Se você for para Êxodo capítulo 15, no versículo de número 3, você vai ver como esse rei que trava batalhas é o Senhor. Veja, versículo 3: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Ele é estabelecido como o Senhor que é homem de guerra. Cristo, meus irmãos, é apontado desde Êxodo como aquele que é um homem de guerra. E se você for para Apocalipse capítulo 17, você vai encontrar o próprio Cristo sendo apresentado como aquele que é homem de guerra. Capítulo 17, versículo de número 14, diz assim: pelejarão contra eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Se você voltar um pouquinho mais no livro de Apocalipse, para o capítulo de número 6, no versículo de número 2, olha como é que ele é descrito aí: e vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ele é aquele cordeiro que é rei dos reis, e que é o vencedor. Cristo é aquele que luta as nossas batalhas. Foi ele sempre que lutou as nossas batalhas. O povo de Deus não faz nada além de reconhecer que foi ele que venceu. A terceira coisa que os homens de Israel vão dizer a respeito de Davi também é fantástica. Porque primeiro eles disseram: somos do mesmo povo que tu és. Depois, quando Saul era rei, quem fazia as entradas e as saídas militares era Davi. Terceiro, também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Isso aqui é interessante porque a gente fica procurando onde está essa profecia. Essa profecia provavelmente foi dada por Samuel, mas não tem um registro dela. Mas ela espalhou-se por Israel de um jeito que todo mundo sabia dessa profecia. Não tinha uma pessoa em Israel que não soubesse que Davi tinha sido escolhido pelo Senhor, enquanto havia essa profecia de que Davi seria o rei. Então vejam, eles sabiam que era da vontade do Senhor que Davi fosse rei. Eles tinham conhecimento disso. O que eles tinham, na verdade, era rebeldia contra Davi, não querendo se submeter a Davi. Então eles sabiam que Davi tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. Jonatas sabia disso, e Jonatas procura Davi e reconhece Davi como herdeiro. Ao que tudo indica, Saul reconhece isso, porque o tempo todo ele fica perseguindo Davi, porque ele sabe que Davi vai assumir o trono dele, e no final da vida dele, no último encontro que ele teve, ele reconheceu que Davi seria um rei melhor do que ele. Abner sabia disso, porque Abner fez referência a isso. Todo mundo sabia dessa profecia. Então o que eles tinham não era desconhecimento, o que eles tinham era rebeldia. Isso faz parte de todo o coração humano. O que os homens não têm é ignorância. Eles sabem que existe um Deus, mas o que eles têm é rebeldia. Eles não se submetem a Ele. Mas eu acho belíssimo as palavras que eles escolhem. Eles dizem: o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Essa imagem, meus irmãos, é perfeita, porque essa imagem aponta desde lá do Pentateuco, quando o Senhor já olha para Israel como um rebanho de ovelhas, mas mostra a forma como o Senhor destacou Davi.
O salmo que nós estudamos nas últimas semanas dizia exatamente isso, que o Senhor tinha destacado Davi de entre o rebanho das ovelhas e colocado Davi justamente como um pastor de Israel. A imagem de um rei como pastor é estabelecida na figura de Davi. Davi é o rei pastor, ele foi pastor de ovelhas. Notem que quando ele foi se apresentar para Saul para ser um rei, para ser o guerreiro, ele não se apresentou como guerreiro. Ele não disse, eu sou aquele que consegue ganhar grandes batalhas. Ele se apresentou para Saul como pastor. Ele disse, eu sou um pastor de ovelhas, e eu já enfrentei urso, já enfrentei leão, e eu já defendi o meu rebanho, então eu consigo defender Israel. Quando ele olha para Israel, ele não vê um grande exército, ele vê um monte de ovelhas. Ele olha para Israel e vê um rebanho. E aí a imagem que o profeta dá para ele é de que ele continua sendo um pastor. Ele continua sendo um pastor, mas um pastor de Israel. E a profecia era, tu apacentarás o meu povo de Israel. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 40, no versículo de número 11, nós vemos uma imagem belíssima de como Cristo é descrito, quando diz assim, como pastor, esse que virá com poder, com braço forte dominará, que será um rei de todas as nações, esse Senhor que virá, versículo 11, ele virá como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, os que amamentam, ele guiará mansamente. Ele sabe cuidar do rebanho, ele sabe proteger o rebanho, e da mesma forma como Isaías viu o Cristo, o rei que haveria de vir, como pastor das ovelhas, o próprio Jesus diz isso, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor se entrega a própria vida para salvar as suas ovelhas. E se você for para o capítulo 7 de Apocalipse, você vai descobrir que esse pastor se apresenta novamente no versículo de número 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse pastor de Israel que viria, seria um rei forte e poderoso, mas que apacentaria com todo carinho e com todo cuidado a Israel. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é apresentado como Cordeiro e Pastor, que vai apacentar e cuidar de todas as necessidades do seu povo. Por último, ele é chefe, ele é o cabeça de Israel, ele é o cabeça da igreja, diz o apóstolo Paulo, ele é aquele que é o chefe sobre todos nós. Vejam, meus irmãos, quanta teologia havia em pequenas descrições de quem seria o rei. Eles sabiam exatamente o que esperar de um rei, e sabiam que Davi era exatamente o rei que eles deveriam ter, mas eles eram rebeldes contra esse rei. Mas ao se submeter a esse rei, eles reconhecem cada um dos aspectos que envolvem as qualidades desse rei, para que ele pudesse ser o rei sobre Israel inteiro. Da mesma forma nós também temos um rei a quem nós nos submetemos, mas quando nós nos submetemos é que vemos quais qualidades ele possui. É por isso que a partir do versículo número 3, a única coisa que resta para eles fazerem, depois de reconhecerem que esse rei é osso dos ossos deles e carne da carne deles, depois de reconhecer que esse rei é o rei vitorioso que dá vitórias a eles, depois de reconhecer que esse rei é aquele que vai apacentar e chefiar Israel, versículo número 3 diz que todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Notou quantas vezes o texto diz que foi em Hebrom? O texto fica o tempo todo repetindo esse negócio. Versículo 1 ele disse, foi em Hebrom. Quando chega no versículo 3, diz assim, 2 vezes, foi em Hebrom, e em Hebrom houve uma aliança. Quando você chega no versículo 5, em Hebrom, reinou. O tempo inteiro dizendo que foi em Hebrom.
É porque a cidade importante vai se tornar Jerusalém, a partir do versículo número 6. Todo o foco vai ser nela, porque ela vai se tornar o centro de adoração de Israel. Mas Hebrom era uma cidade levita, não era uma cidade de guerra, era uma cidade de paz. Hebrom era uma cidade onde os levitas viviam tranquilamente, e como uma cidade levítica, era o melhor lugar para que se fosse ungido o rei de Israel. Ele seria ungido debaixo da bênção do Senhor, de forma que esse rei deveria ser o rei debaixo da bênção de Deus, na mão dos levitas. Acho especial isso, porque Cristo, ele não é só o rei, ele também é sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Ele tem não só a bênção de Levi sobre o seu reinado, mas ele próprio é a bênção de Levi para o reinado. Ele é o sacerdote. E por isso o texto diz que eles fizeram com ele uma aliança. Esse pacto que eles fizeram com Davi era um pacto de submissão. Era um pacto dizendo: nós já sabíamos, nós reconhecíamos as suas qualidades, nós reconhecíamos as suas qualificações, mas nós precisamos nos colocar debaixo dessas qualificações. O que eles estão fazendo, meus irmãos, é se submetendo ao rei de Israel. Eles reconhecem o rei de Israel, mas agora eles se submetem a ele. E no momento que eles se submetem a ele, a forma de fazer é uma aliança diante do Senhor. Uma aliança diante do Senhor. Alianças feitas diante do Senhor são inquebráveis. E essas alianças são feitas de promessas e de compromissos. Nesse sentido aqui, meus irmãos, que coisa bonita. Nós também reconhecemos o senhorio de Cristo. Nós também reconhecemos que Ele é o Rei. Nós também fizemos um pacto com Ele. Nós fizemos uma aliança com Ele. E nessa aliança, Ele disse: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que coisa belíssima. Promessas grandiosas, compromissos feitos da parte dele, quando nós nos submetemos a ele. Ele disse que seria o nosso rei para sempre, e por isso o texto diz que ele vai ser ungido de novo. Já viu quantas vezes Davi foi ungido? Davi foi ungido lá atrás, quando ele ainda era adolescente. Davi foi ungido rei por Samuel. Davi foi ungido logo no capítulo 1, quando os homens de Judá vieram a ungí-lo como rei. De novo Davi está sendo ungido. Ele podia dizer: não quero mais não, já está bom. Fui ungido lá atrás, para que de novo? Não, isso aqui é um firmar de um pacto. Davi é o ungido de Israel todo. Todo o povo de Deus agora está unido. Todo o povo de Deus está debaixo de uma aliança. E ele é o ungido do Senhor. Sabe o que é bonito nisso? Que ser o ungido era ser o Messias, era ser o Cristo, era ser aquele que seria a esperança de Israel. Cristo é o nosso ungido rei. Cristo é o nosso ungido. E nós nos submetemos a Ele. E quando nós nos submetemos a Ele, nós recebemos a graça do reinado de Cristo sobre nós. É por isso que o salmista Davi, diante do final dessa batalha civil que houve em Israel e o início da sua vitória sobre todo Israel, ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Olha que coisa bonita, ele diz: estamos todos debaixo da unção do Senhor. O óleo da cabeça de Arão desce para a barba, escorre sobre Israel. Israel inteiro está debaixo da bênção da unção do seu rei. Nós estamos debaixo da unção de Cristo. Cristo é aquele que é ungido em porção maior. Ele é ungido com maior óleo do que os seus companheiros. Nós estamos debaixo da unção dele. Versículos 34 e 35 vai fazer uma apanhada, aliás, versículos 4 e 5, já estou no 34 e 35. Versículos 4 e 5 ele vai fazer um apanhado, é por causa da idade do homem aqui. Ele vai fazer um apanhado das datas de Israel. E ele faz umas continhas interessantes. Ele diz assim: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40. É interessante isso aqui. Por que ele se preocupa em dizer que Davi tinha 30 anos? Em primeiro lugar, porque
foi muito tempo. É tanto que ele vai fazer uma conta aqui no versículo 5. Ele diz assim: o que aconteceu é que Davi reinou 7 anos e 6 meses só sobre Judá. Essa informação já nos foi dada lá atrás, quando falou sobre Davi se tornando rei de Judá. Disse: Davi reinou por 7 anos e 6 meses. Mas agora ele faz uma outra conta, dizendo: e por 33 anos ele reinou sobre Israel e sobre Judá. Quando você junta 33 com 7,5, dá 40 e uns quebradinhos. Mas por que ele se preocupou em dizer que Davi tinha 30 anos? Passou muito tempo. Vejam, são 7 anos que Davi já passou aqui, então você já tira de 30, tira 7. Se você tirar mais 10 que ele passou sofrendo, correndo, fugindo, aí você vai descobrir que Davi era uma criança quando foi ungido rei. Davi era uma criança. Ele foi ungido rei quando criança, e o Senhor o manteve assim até que ele chegasse na idade perfeita. Porque um homem em Israel era considerado maduro e pronto para assumir responsabilidades quando ele tinha 30 anos. 30 anos era a idade, quando a pessoa tinha cabeça no lugar, quando a pessoa tinha maturidade suficiente. Adivinha com quantos anos Cristo inicia o seu ministério? Também com 30 anos. Mas eu acho que tem uma informação triste aqui, que às vezes nos passa desapercebido. Porque o texto diz que Davi começou a reinar com 30 anos. Reinou 40 anos. Mas o reinado de Davi acabou. É por isso que em Atos capítulo 2, versículo 29, Pedro vai lembrar disso. Pedro vai dizer: Davi morreu e o seu túmulo está aqui em Jerusalém. Nós sabemos onde ele foi enterrado. Por isso a profecia de que o seu santo não veria corrupção não é de Davi, é de outro rei. Porque tem um rei que começou o seu ministério aos 30 anos de idade, mas a sua morte não encerrou o seu reinado, pelo contrário, o coroou como um reinado eterno e o fez rei sobre todo o mundo e sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, e que continua rei em seu trono e que virá como rei glorioso e reinará para todo sempre com a sua igreja. O reinado de Davi foram 40 anos, o reinado de Cristo será eterno. Coisa boa, meus irmãos, é podermos ver como Cristo é o nosso rei perfeito, como Davi era uma pequena miniatura do que Cristo é para nós. Mas quando nós olhamos para a miniatura de Davi, nós contemplamos a grandeza e a beleza do nosso próprio rei. Em primeiro lugar, sabendo que ele é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Em Hebreus capítulo 2, o autor aos Hebreus diz exatamente isso. Ele foca exatamente nessa perspectiva quando ele diz assim, eu estou em Timóteo, estou no texto errado. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que coisa belíssima! O autor aos Hebreus diz: ele é como nós. Eu não preciso de Nossa Senhora para me defender. Porque ela entende a gente, porque ela é uma humana feita a gente. Não, meu filho, ela é pecador feito você, então ela entende o que é ser pecadora. Mas Cristo, ele é aquele que é humano como nós, tentado em todas as coisas, osso dos meus ossos, carne da minha carne, não por um período, mas ele será assim para sempre. Aquele dia, lá no interior de Jerusalém, quando o anjo chegou para Maria e disse: você é bem-aventurada entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quando ele disse isso, naquele dia, mudou completamente a história, porque o próprio Deus se fez carne de forma indivisível e para todo sempre. Jesus vai ser carne e osso para sempre. Para sempre. O meu rei não é um rei que está completamente distante de mim, é o rei que é como eu. Ele também é um homem como eu.
Ele entende as minhas fraquezas, Ele sabe exatamente o que é ser tentado, Ele sabe exatamente quais são os sofrimentos da vida, Ele sabe exatamente o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ter cansaço, Ele sabe viver sob a pressão do mundo, Ele sabe enfrentar as dores e dificuldades, Ele sabe o que é desamparo, Ele sabe o que é solidão, Ele sabe tudo isso. O meu Rei me conhece. Ele não é um estrangeiro, Ele não é alguém de longe que não sabe quem eu sou. Nosso Rei Jesus, Ele sabe quem nós somos. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo, sabendo quem nós somos, Ele é nos apresentado como o Rei da nossa vitória. Não é a sua vitória financeira, porque isso é besteira. Você não vai nem se preocupar com isso depois. Porque o nosso Rei é riquíssimo, você que é pobre mais ou menos. Mas a questão toda é que Ele é o Rei da nossa vitória eterna. Ele é aquele que venceu a morte, o nosso maior dos nossos inimigos. Ele é aquele que venceu para que nós tivéssemos a vitória com Ele, porque a vitória dele é a nossa felicidade. As vitórias de Davi era a tranquilidade do povo de Israel. A vitória de Cristo é a nossa tranquilidade eterna. Ele é que nos dá a vitória final. Não vitórias pequenas, coisas miúdas aqui da terra, isso não é importante. O importante é que nós vamos morar com Ele, nós temos a garantia de segurança eterna. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, Ele nos dará segurança eterna. Ele pegará os seus inimigos e lançará no lago que arde com fogo, para que sua igreja nunca mais seja perturbada. Nunca mais. Nós seremos vitoriosos com Ele, porque Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor que dá vitória ao seu povo. Além disso, meus irmãos, que coisa boa é saber que Ele não é só aquele general grandioso, que pastor carinhoso que Ele se apresenta. O texto nos diz que Ele vai apacentar o seu povo enquanto cabeça do seu povo. Ele é o cabeça da igreja. Mas essa questão de apacentar me chama muito a atenção, principalmente a forma como Isaías coloca. Ele diz assim: Ele vai apacentar o seu povo, levar o seu povo para os melhores lugares. Davi sabia muito bem disso quando escreveu o Salmo 23. Ele guia-me mansamente pelas veredas da justiça, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva para águas tranquilas de descanso, Ele me leva para os lugares adequados. Mas eu acho fantástico quando o texto diz lá assim: Ele vai pegar os cordeirinhos e colocar no colo. Sabe o que é isso? É os famosos no sertão enjeitado. Aqueles miudinhos, raquíticos, que não tem muito jeito, que a mãe provavelmente vai abandonar para morrer porque ele não tem muito futuro. Ele não deixa cordeirinhos para trás, ele vai pegar os cordeirinhos e vai botar no braço e vai levar. E as ovelhas que estão prenhas ou que estão com filhote, o que ele faz? Ele faz o rebanho andar mais devagar. Faz o rebanho andar devagar para elas acompanharem, porque elas estão pesadas. Ou elas estão trazendo um filhotinho pequeno, elas não podem andar tão rápido. Então ele faz o rebanho andar mais lento. Ele vai conduzi-las mansamente. Ele não vai ser agressivo com elas, porque elas estão numa situação... Que carinho, meus irmãos, que o Senhor tem por nós. Que cuidado, e como nós somos estúpidos em ficar chateados, preocupados, angustiados com coisa. Ele cuida de nós. Ele é um ungido de Deus com quem nós temos aliança. Ele é ungido do Senhor em quem nós cremos e que sabemos que tem promessas de salvação para nós. Ele é o Rei que reina eternamente e que vai reinar conosco. Quando nós olhamos para esse Rei, meus irmãos, nós temos maravilhosas promessas. Nós enxergamos uma grandiosa graça. Nós não temos um tirano sobre as nossas cabeças. Nós temos o Rei sonhado por todos. Nosso papel, como Israel, eu vou me rebaixar a Ele. Eu vou fazer aliança com Ele e eu vou usufruir do seu reinado. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por reinar sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por ser esse Rei magnífico que o Senhor é. Quando nós olhamos para Davi, Senhor, nós temos um vislumbre bem pequeno da grandiosidade do Senhor.
Mas só em contemplar isso aqui, Senhor, nós já ficamos encantados. E nossa vontade é dizer: vem, Senhor, reinar sobre nós. Vem logo, Senhor, porque queremos ver o teu reino pleno sobre todos nós. Nós queremos a vitória final sobre o pecado, nós queremos que ele seja retirado completamente do nosso coração e que nós sejamos santos definitivamente. Nós queremos todo o reino de Satanás e seus anjos e seus aliados derrotados, vencidos e humilhados na tua presença. Nós queremos ver o teu povo se alegrando ao teu lado, comemorando por toda a eternidade. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos mostrou hoje o tamanho e a beleza do nosso Rei. Obrigado por isso, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.